boa noite para você que acompanha a TV Câmara. Está começando mais uma edição do programa Sim Passo na TV. Essa que é uma parceria aqui da Câmara de Vereadores com o Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo. Um programa feito para levar informação aos servidores municipais e, claro, aproximar o sindicato da comunidade. E hoje eu tenho dois convidados especiais, que são a doutora Jaqueline Machado e também o doutor Guilherme Simor, médicos geriatras. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Jaqueline. Bem-vindos. Boa noite, obrigado pelo convite. Eles estão aqui hoje porque nós queremos falar sobre o envelhecimento saudável, né? Sobre o envelhecimento humano, especialmente o envelhecimento saudável. Então, gostaria que vocês começassem o programa se apresentando um pouco para os servidores que estão nos acompanhando, claro, para toda a comunidade. Boa noite a todos, então. Eu sou médico, então, formado na UPF. Aí, após eu fiz 2 anos de clínica médica e após eu fiz mais 2 anos de geriatria. Então, a gente fez essa formação, no qual eu fui colega da doutora Jaqueline. Fomos colegas de clínica médica e após cada um seguiu o seu rumo, mas com a ênfase na geriatria. Guilherme, o que te levou, né, a escolher a geriatria? Sempre gostou de trabalhar com esse público? A verdade é que, assim, eu não tinha nenhuma preferência por alguma especialidade. Eu sempre gostei de ver o paciente como um todo. E, na verdade, foi exclusivo, assim, eu fui excluindo. Eu não gosto não tinha nenhuma que eu gostasse mais do que a outra. E sim, eu gostava de todas as especialidades, tanto cardiologia, como nefrologia, como gastro. Então, eu sempre tive uma afinidade por todas as especialidades e achei na geriatria a possibilidade de juntar todas essas especialidades, além da gente poder ver o paciente como um todo. Que legal, depois até a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa função da geriatria, né, de ver a pessoa como um todo. E você, Jaqueline, então, também médica geriatra, formada pela Universidade de Passo Fundo, fala um pouquinho mais para nós. Eu segui a formação, como o Dr. Guilherme relatou, né? E atualmente nós nos unimos, né, para abrir uma clínica voltada especificamente para envelhecimento humano aqui na cidade. E assim, a gente tem muito essa crença, né, dentro da geriatria de olhar, ter essa visão global, de poder ouvir o paciente e poder também abranger a família para dentro do tratamento, sabe? Então, eu acredito que esse seja o maior diferencial, assim, de fazer uma avaliação com o médico geriatra. É interessante, já que a gente está falando desse assunto, né? Assim como o pediatra também, né, olha para a criança como um todo, né? Da cabeça aos pés, o geriatra Sim. também deve fazer esse papel, né? E essa palavra, né, geriatra, ela tem mudado um pouquinho, né, esse conceito. Fale um pouquinho para nós, né, da importância disso. A questão de se teve muito preconceito já, né, em torno da palavra geriatra, né? Muitas pessoas acham que elas não devem buscar por não se sentirem tão idosas, né? Então, na verdade, a gente atende na geriatria a partir dos 40 anos, né? Focando numa questão de um envelhecimento saudável, de prevenções, da realização de exames de forma precoce e também para orientação de hábitos, né? Porque todo mundo fala que gostaria de chegar em determinada idade sendo ativo, mantendo suas atividades, seus hobbies, a convivência com a família, mantendo a sua cognição. Mas muitas vezes a gente percebe que falta um pouquinho essa busca pela prevenção e a gente acaba vendo que ainda a medicina foca muito na questão do tratamento das doenças quando elas já estão estabelecidas, né? A gente observa bastante a questão curativa das doenças. Então, muitas vezes a gente vê assim, a evolução da doença e a gente vê de trás para frente. Então, a gente está tentando tratar algo que poderia ser prevenido. Então, acontece muito isso e nós também atuamos no hospital e nós vemos isso com bastante frequência. Condições que poderiam ser evitadas, talvez com rastreio, talvez com hábitos de vida mais saudáveis. Sem dúvida, a prevenção acaba sendo o melhor tratamento diante de todos os que temos disponível. Com certeza. Queria falar com vocês, doutores, que a população idosa também tem aumentado muito, né? Eu trouxe alguns dados aqui que em Passo Fundo são cerca de 35 mil idosos, isso representa 17% da população. É um número realmente que vem crescendo ano após ano. Sim, isso se reflete, a gente pode ver, né? Tanto quando a gente sai na rua, quando a gente frequenta determinados locais e mesmo durante a internação, né? O quanto esse número de idosos ele se tornou expressivo.
E a gente tem dados, né, que a nossa pirâmide etária, cada vez mais, ela vai sofrer uma inversão, tendo essa inversão por completo prevista ali para 2050, em que a gente vai entender que nós teremos um número maior de idosos em relação aos outros públicos. Principalmente a natalidade, né? Então, assim, que hoje em dia a natalidade, que é a questão do nascimento, então, nasce mais pessoas do que se tem de idosos. E a intenção da inversão, que a doutora Jaqueline comentou, é justamente que vai nascer menos, mas vão viver mais. Então, a tendência é que vai ter muito mais idosos, a expectativa é que em 2050 mesmo, se existe essa inversão da pirâmide etária. Olha só, um número bem interessante. A gente fala muito também que os países europeus já são países velhos, como diz, né, países idosos, porque lá a população já está maior, né, de idosos. Exatamente, isso já ocorreu na Europa. Então, inclusive, a definição do idoso para a OMS nos países desenvolvidos é a partir de 65 anos. Já nos países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos é a partir de 60 anos. A gente vê que, por vezes, tem alguns países que são subdesenvolvidos, por exemplo, a África subsaariana, a expectativa de vida, por vezes, nem chega a 60, 65 anos. Então, acaba que os países subdesenvolvidos, acaba que a longevidade deles, por ser menor, o tratamento do envelhecimento acaba sendo mais precoce. Isso é interessante, né, Jaqueline? Porque enquanto para nós aqui hoje a gente pensa em 60, 65 anos, a gente pensa que é uma pessoa jovem, uma pessoa ativa, uma pessoa, às vezes, né, ainda com muitos anos pela frente, né? E cada vez mais comum a gente se deparar com pessoas centenárias, né? Então, antigamente, se a gente visse alguém completando 100 anos, seria realmente algo chocante, né? E hoje em dia, não, né? A gente vê as pessoas chegando, se não centenárias, muito próximas, né? Os nonagenários, a gente vê que cada vez mais esse público tem atingido idades mais avançadas, né? A gente trouxe esse assunto, né, doutores, porque o Simpasso, que é o sindicato, né, uma entidade responsável por representar os servidores, tem visto também que os servidores são reflexo disso também. Muitos servidores se aposentando, mas permanecendo, né, na atividade, e isso é muito importante que eles tenham um envelhecimento saudável, né? Já que ele falava antes, 45 anos a gente já pode iniciar nessa prevenção. E por isso que a gente trouxe também essa notícia bem interessante, bem legal para o servidor que nos acompanha, que o Simpasso fez uma parceria, então, com a Clínica Signore, né, que é a clínica onde vocês atuam, que lá poderão, então, os servidores já procurar fazer esse atendimento de prevenção ou até mesmo de cuidados com a saúde. Exatamente, esse cuidado com a saúde, ele tem a ênfase da gente evitar que o nosso paciente tenha desabilidades, que a gente chama, tá? Costumamos dizer que na geriatria nós costumamos identificar de maneira precoce os problemas que possam vir a ser problemas para frente. Então, assim, digamos assim, de maneira cognitiva a gente faz rastreio, do humor a gente faz rastreio também, da parte funcional a gente vai tentar ver o nosso paciente para a gente tentar fazer com que ele fique mais funcional ao longo do tempo. É importante também que a gente lembre que, por vezes, os nossos pacientes, eles não vão ser avaliados pela idade, eles vão ser avaliados pela funcionalidade. Por vezes, temos pacientes de 85 anos que são superfuncionais, vamos ter outros pacientes também que vão ter 60 anos e vão ter mais doenças, vão ser senhores mais comórbidos. Então, é importante a gente ter noção que a visão geriátrica, na visão geriátrica, é muito mais importante a gente avaliar o paciente funcionalmente do que a gente só olhar para a idade. Evitando o idadismo, né? Então, que também é uma questão que politicamente a gente tem que evitar, então. E esse trabalho é multidisciplinar, Jaqueline, então não são só médicos, geriatras, os pacientes são vistos por várias outras especialidades. Por várias outras especialidades. Então, isso que o Dr. Guilherme citou ali, né, é uma avaliação ampla, né, tanto que a gente chama de avaliação geriátrica ampla. Então, essa parceria que nós estamos estabelecendo com o Simpasso, ele vai englobar a consulta com o geriatra e também os outros profissionais, né, fonoaudióloga, nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga. Então, assim, um local em que o paciente poderá encontrar
todo o suporte que necessita, tanto para tratar como para prevenir doenças, né? Tudo num lugar só, isso que foi nossa ideia assim, inicial. Então a gente iniciou nossa ideia querendo colocar tudo num lugar só para que nosso paciente consiga ser acolhido apenas em um lugar. Porque isso já facilita tudo, né? A gente sabe que a população, seja idosa ou jovem, todo mundo quer praticidade também hoje em dia, né? E a prioridade da nossa clínica é justamente oferecer esse acolhimento, não só para o paciente, como para a família, para garantir que eles tenham um local em que eles possam buscar suporte, auxílio, tirar as suas dúvidas, né? Poder acessar de uma forma fácil, né? Então, essa questão... nós somos muito disponíveis em termos assim de atender e dar o suporte tanto para a família quanto para o paciente. Então esse é o principal diferencial ali da Clínica Signori e que a gente também quer prestar aí para o servidor público. Perfeito. Gente, o que significa então envelhecimento saudável, envelhecer com saúde? Acho que o Guilherme falou uma frase antes, uma palavra que pode definir que é a funcionalidade. Mas explique um pouquinho para nós, né? Como a gente pode definir que o envelhecimento é saudável ou não? O envelhecimento em si, ele traz diversas consequências, assim, que chamamos de alterações fisiológicas do envelhecimento. Então, o paciente pode ter alguns esquecimentos que podem ser normal e alguns esquecimentos que podem representar uma cognição alterada. Também temos o comprometimento funcional desse paciente, que ele pode ter um comprometimento no andar, pode ter um comprometimento na força, e tudo isso a gente costuma avaliar de maneira precoce. Quando a gente trata em funcionalidade, a gente trata todas as capacidades que o nosso paciente tem de desenvolver, por exemplo, tem a capacidade de dirigir, tem a capacidade de arrumar uma porta se estragar, tem a capacidade de trocar uma lâmpada. Então, são atividades que a gente coloca sempre na funcionalidade do nosso paciente. Então, a gente vai ter atividades instrumentadas, que seria a capacidade do paciente mexer no celular, fazer uma ligação para o filho, cuidar do próprio dinheiro, exatamente, cozinhar. E a gente traz atividades básicas de vida diária, que são atividades como se alimentar, tomar banho, levantar, se trocar, então manter a continência, que também é importante. E a gente trata isso como funcionalidade. Então a gente vai ter os pacientes dependentes para as atividades básicas e independentes para as atividades básicas e os parcialmente dependentes. Vamos ter também os que são dependentes para as atividades instrumentadas e os independentes, assim como os parcialmente dependentes. A gente costuma definir dessa maneira a funcionalidade do nosso paciente. Porém, a gente sabe que tem alguns pacientes que fogem das curvas, então a gente vai ter muitos pacientes que vão ter, digamos, vão ser atletas. A gente tem hoje em dia muitos atletas acima de 70, 80 anos. A gente vai ter pacientes que vão, infelizmente, com 60 anos já ser dependentes devido a alguma doença. Então, foi nessa questão a gente quis trazer. E o envelhecimento saudável, a gente traz o envelhecimento saudável como aquele paciente que consegue manter a funcionalidade e o controle das suas comorbidades. O que seria o controle das suas comorbidades? O paciente saudável é aquele paciente que, apesar de ele ter uma pressão alta, essa pressão alta não traz comprometimento para a vida dele, não traz, por exemplo, o desenvolvimento de uma sobrecarga cardíaca, não traz também uma possibilidade de ele desenvolver uma insuficiência cardíaca por sobrecarga cardíaca. Isso é só um exemplo. A gente tem também a questão do diabetes, a questão da tireoide, tem várias outras questões que também, se estiverem bem controladas, o paciente pode desenvolver a funcionalidade até o final da vida dele. Você falava, Jaqueline, antes da palavra também prevenção, né? O Guilherme às vezes pode ter falado um pouquinho mais sobre esse atendimento já de pacientes com comorbidades, mas até para o servidor que está nos assistindo, que você falava da idade, 45 anos já pode procurar a clínica, porque a prevenção é muito importante, fazer um check-up anual, isso às vezes salva vidas e pode garantir um envelhecimento saudável, né? Com certeza. Então, nós temos alguns tipos de consulta dentro da geriatria e dentre elas entra a geriatria preventiva, que nessa consulta nós vamos abordar, né, os hábitos, se o paciente já faz uso de alguma medicação, se ela está adequada para ele, né, se tem alguma medicação que esteja interferindo com outra. Nós vamos orientar, né, desde questão de ingesta adequada de proteínas, de cálcio,
que exames para aquela pessoa precisam ser realizados naquele momento, que serviriam como rastreios para câncer, né? E também as vacinas, né, que começam a ser orientadas principalmente após os 50 anos. Então, nós temos também um calendário vacinal específico, né, para o envelhecimento, não só para as crianças, que é um calendário amplamente conhecido. Então, toda essa abordagem, ela faz parte da nossa consulta. A gente sabe que na infância, né, todo mundo leva as crianças para fazer, né, o que o pediatra chama de puericultura. E nós temos esse acompanhamento, essa avaliação também na idade adulta, né? Então, a consulta da geriatria preventiva é uma consulta bem importante. E claro, né, cada caso é um caso, como se fala na medicina, né? Dependendo da queixa daquela pessoa, também exames específicos, observações, Sim. análises específicas, né? Todas as nossas condutas, elas precisam ser individualizadas. É claro que a gente tem alguns exames que precisam ser rastreados em todas as pessoas, como é o exemplo de uma colonoscopia, nos homens a questão da próstata, na mulher a questão da mama, mas individualmente a gente vai ver se essa pessoa daqui a pouco teve o hábito de fumar ou se expôs de forma muito importante a questão do cigarro. Então, daqui a pouco a gente vai ter que fazer um rastreio também da parte pulmonar. Individualmente a gente vai entendendo os riscos que essa pessoa também foi exposta durante a vida para poder fazer a solicitação dos exames adequados. Perfeito, doutores, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida retornamos com outras informações sobre o envelhecimento saudável. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Sim Passo na TV, que hoje recebe os médicos geriatras Jaqueline Machado e Guilherme Simor, que estão aqui para conversar com a gente sobre o envelhecimento humano, especialmente o envelhecimento saudável. Bom, a gente falou no primeiro bloco um pouquinho sobre o envelhecimento como um todo, sobre a importância, né, de envelhecer bem. Agora eu queria falar um pouquinho sobre algumas questões específicas. Por exemplo, vocês têm algumas terapias, né, Jaqueline, lá na clínica especializadas. Tem uma sala muito especial lá, que é referência, é uma das únicas no Brasil, isso mesmo? Isso. Fala pra gente que sala é essa, que terapia é essa? Então, nós criamos uma sala lá, essa sala surgiu na Holanda, né, que a gente chama de terapia Snoezelen. Então, tem muitas dessas salas no Brasil voltadas para cuidados com autistas, né? Mas falando na questão do envelhecimento, a gente não vê por aqui. Então, se a gente vai pensar numa realidade ali europeia, eles têm muitas salas, principalmente em Portugal, voltada para idosos, em especial com alguma demência, né? Então, essa sala ali, ela pode ser tanto uma sala para uma estimulação cognitiva, para auxiliar ali o paciente que está com dificuldades no seu dia a dia, como também uma sala para trazer um relaxamento, para poder trabalhar quadros comportamentais, diminuindo ansiedade, irritabilidade, recusa de banho, todos os desafios que vão surgindo diariamente, e quem tem alguém com demência em casa sabe o quanto isso é complexo. E essa sala, ela traz essa modalidade terapêutica que foge um pouco da questão medicamentosa, que a gente sabe que muitas vezes, né, só a terapia medicamentosa traz muito efeito colateral e nem sempre resolve por completo aquela situação, né? Então, esse é o principal objetivo ali da sala. O interessante também, né, eu já estive na sala, conheci, né, vi como ela é legal, interessante, é que ela ajuda também a diminuir a gravidade, né, de alguns sintomas. Então, quando se percebe que aquela pessoa está com já alguma dificuldade em tal área,
já se vai para aquela terapia para que ela não perca essa funcionalidade, né? Ela já ajuda na prevenção também. Ela é capaz de treinar o nosso paciente a fazer essa função que antes que ele já podia estar perdendo. Essa questão comportamental acaba sendo o maior desafio para os cuidadores, e justamente essa questão do comportamento dos pacientes com Alzheimer, dos pacientes que têm um déficit cognitivo, é muito difícil, tanto para os cuidadores quanto para o médico. E justamente isso que a doutora Jaqueline trouxe, essa questão da gente poder usar menos remédio é super importante, porque quanto menos medicação a gente tiver interagindo nas medicações que o nosso paciente já usa, isso é muito produtivo e muito positivo nessa questão. Você falava, Guilherme, das questões comportamentais. Eu acho que a saúde mental do idoso também é um ponto que precisa de muita atenção. Existem alguns sinais de que indicam que essa saúde mental do idoso, né, deve acender um alerta? A gente sempre costuma tratar, assim, existem escalas que a gente utiliza. Então, o geriatra normalmente é um especialista, na verdade, que gosta de bastante escalas para a gente utilizar e conseguir se comunicar de maneira mais assertiva. A gente utiliza várias escalas que nos auxiliam a gente identificar os pacientes que têm transtorno do humor. Então, pode ter depressão, pode ter uma ansiedade, pode ter algum transtorno comportamental do tipo assim, agressividade, perambulação, pode ser um idoso que tem gritos, pode ser outro que tem recusa no banho, como a doutora Jaqueline trouxe. Então, são diversas atitudes que podem ser secundárias a um déficit cognitivo, assim como a gente tem transtornos que podem ser primários, como primeiramente uma psicose, uma depressão psicótica. Então, são diversas possibilidades que a gente tem nessa questão do humor. E que, por vezes, está correlacionada também com a questão cognitiva. Perfeito. Vocês têm, assim, uma questão de quais são as doenças, as principais doenças da velhice, digamos, as mais comuns, né, e que podem ser prevenidas facilmente, assim, quais são aquelas, assim, que mais aparecem, maiores queixas no consultório? O geriatra é buscado na maior parte das vezes, né, por queixas, assim, relacionadas à memória, né, a mudança daquele paciente no dia a dia, quedas, desequilíbrios, né, pessoas que antes conseguiam manter sua mobilidade normalmente e começam a cair. Questão de tontura, né? É uma queixa bem prevalente. A revisão da lista dos remédios, porque vem muitas vezes aquela confusão, assim, né? Eu não sei qual receita eu sigo, eu fui em diversos especialistas e não consigo ter uma organização de uma forma mais fácil. Por vezes a gente vê até os pacientes que ficam com uma sacola, assim, de medicações e a gente precisa organizar todas e entender que, por vezes, uma acaba fazendo interação, acaba interagindo com a outra que já está há muito tempo. E a gente tem também que lembrar que nossos pacientes modificam o corpo deles conforme o tempo. E as medicações que estão sendo usadas há 20 anos, elas também vão ter uma alteração na absorção delas. Uhum. Quadros ali que nem você tinha falado, né, em relação à saúde mental, quadros depressivos que muitas vezes não se manifestam da forma habitual, né? Então, se couber uma dica ali para quem tem idosos em casa, prestar atenção naquele idoso que está se isolando mais, que deixou de fazer atividades que antes gostava, que reduziu o apetite. Então, assim, a gente não pode ficar esperando, né, que tem aquele quadro florido, né, daquela tristeza, choro fácil, que geralmente o idoso manifesta um pouco diferente, né. Então, no geral, esses são os principais motivos, né, que as pessoas nos buscam. Agora me veio uma pergunta que eu nem tinha notado aqui, mas é algo que eu tenho ouvido falar bastante, que é o Alzheimer. Realmente esse número do Alzheimer ele tem crescido e isso pode se atribuir, né, a essa celeridade que a gente vive, o estresse que a minha geração, a geração de vocês vive, isso está se refletindo ali na frente na terceira idade? A gente tem ainda, a gente entende que o Alzheimer é uma doença, então assim, e que ela não necessariamente vai ser demência. Então precisamos separar demência de Alzheimer. Então Alzheimer pode ser uma doença evolutiva, que sim, ela cursa com transtorno cognitivo, mas ela pode começar com queixa de memória, depois o nosso paciente evolui para um comprometimento cognitivo leve, invariavelmente vai evoluir para uma demência. Então ela é uma das causas demenciais. Inclusive ela é a mais comum dentre as degenerativas. E
Ela pode ser prevenida, doutor, o Alzheimer? A gente entende que assim, o Alzheimer, ele tem alguns fatores que já foi descrito, assim, que a gente precisa fazer para a gente tentar diminuir a evolução. Por exemplo, atividade física, a gente precisa cuidar da alimentação, precisa controlar as comorbidades, precisa ter um sono adequado, até mesmo a poluição do ar. Então, traumas na cabeça também são questões que trazem uma piora. Mas, assim, a gente dizer que é uma doença totalmente prevenível... São fatores de risco, digamos São assim. fatores de risco que são preveníveis. Mas, assim, a gente dizer que é uma doença totalmente prevenível ainda é incerto e acaba sendo leviano da nossa parte. Totalmente prevenível não, né? Mas esses fatores que o Dr. Guilherme citou, nós temos estudos que mostram que podem diminuir até 45% a incidência de uma demência. Bastante então, coisa. É algo bem expressivo, né? Então, assim, também a gente, por isso que precisa ter tanto cuidado na nossa saúde, porque se a gente também não fizer aquele básico, aquele mínimo, né, em relação aos cuidados, a chance da gente desenvolver um quadro demencial é, sem dúvidas, muito maior. O envelhecimento, né, doutores, não é igual para todos, né? A gente falou antes, cada pessoa é uma pessoa, mas os fatores, assim, econômicos, sociais, claro, os fatores externos também podem influenciar nisso, né? Hoje, claro, se cuidar da saúde não é só um fator econômico, mas isso reflete, né, na terceira idade. Reflete não só na questão, assim, dos cuidados diários, né, em relação ao que o idoso ele vai ter acesso, né, desde poder fazer determinadas atividades físicas ou ter, né, atividades sociais de uma forma mais ampla, mas até no acesso medicamentoso, né? A gente sabe que tem muitas medicações que infelizmente não são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde e que, a depender da renda, né, daquela família, daquele idoso, que daqui a pouco está ali, né, vivendo com uma questão da aposentadoria somente, acaba sendo mais difícil, né? Por vezes a gente vê muitos idosos que têm praticamente a metade do salário comprometido em medicações. Então, e é muito a visão de cada um, porque alguns dão tanta ênfase que não se importam de gastar metade do salário. Alguns outros, por vezes, ganham muito mais e acham ruim, por exemplo, gastar R$100, digamos, em medicações. Então, assim, é muito individual e a gente tem que levar isso em consideração também para a gente conseguir ofertar o melhor cuidado para o nosso paciente. Uma dica, então, agora vamos entrar um pouquinho nessa parte prática. Quais são os cuidados médicos, né, indispensáveis aí para quem está entrando na terceira idade, a partir dos 60 a 65 anos? Bom, começamos pela atividade física, né? Atividade física é bom para a cognição, é bom para o humor, é bom para o sono, é bom para o corpo, é bom para a questão cardiovascular. Então, a gente tem só benefícios da atividade física. Doutor, então antes de tu passar para outro ponto, e a atividade física na terceira idade, qual a melhor forma de fazer, né? Tem alguma também recomendação? Tem uma recomendação bem específica, que assim, nós sabemos que hoje em dia o melhor exercício para o paciente idoso é o exercício combinado. Então, a gente não tem um melhor que o outro. Eu só faço academia, só musculação. A gente sabe que não é o adequado. Por exemplo, se o meu paciente vai precisar de equilíbrio, de alongamento, vai precisar de fazer força também, a questão muscular e a questão aeróbica. Então, assim, esse paciente invariavelmente vai precisar do exercício combinado, que sem dúvida é muito mais produtivo e muito mais positivo na questão de prevenção de doenças. E claro, com orientação sempre de um profissional. Sim, né? É importante também que tenha sempre acompanhamento profissional, porque a gente evita lesões, a gente evita de ter uma sobrecarga excessiva naquele paciente, de fazer um alongamento excessivo, de fazer alguma coisa que traga risco, porque assim, nós temos que lembrar que existe o risco. Então, a gente costuma sempre trabalhar na balança, né? O que é o risco e qual que é o benefício. Além da atividade física, então, outros fatores? Tem diversos fatores, mas a alimentação também costuma ser importante, o sono também é importante. E ali a questão de ter uma revisão em relação às medicações que faça uso, porque daqui a pouco essas medicações podem estar trazendo dano, né? A gente sabe que muitas vezes os idosos começam a fazer uso de uma medicação para dormir, que daqui a pouco vai prejudicar a cognição lá na frente, ou que vai aumentar o risco de cair.
Os quadros também de rastrear, né, daqui a pouco uma osteoporose, para saber se vai, né, ter uma propensão maior a ter uma fratura. A gente sabe o quanto debilita um idoso, né, uma fratura de quadril, fêmur. Então, todos esses cuidados são importantes, né, para que a gente não torne a pessoa lá acamada, uma pessoa dependente de cuidados. Qual o papel da família nesse processo todo, né, seja da família, dos cuidadores também, essencial, indispensável? Acaba sendo indispensável, né, o cuidado familiar, e inclusive a gente vê muito na prática, a gente vê muitos idosos que começam com transtorno cognitivo no momento que os netos crescem. Então, enquanto tem criança, que a criança acaba estimulando cognitivamente aquele idoso, ele é um idoso que, apesar de ele ter 70 anos, ele é um idoso super funcional, não tem déficit cognitivo nenhum. Mas no momento que os netos crescem e saem de perto, esse idoso, costumeiramente, ele começa a ter déficit cognitivo, pode ficar depressivo, como a doutora Jaqueline trouxe antes, pode começar com, talvez, uma depressão, pode ser uma pseudodemência, é preciso investigar nesses casos. Olha só, bem interessante isso. Essa questão da atuação familiar, ela é muito importante, mas a gente também não pode esquecer de preservar a autonomia desse idoso, né? Então, o geriatra também aborda muito essa questão, né? Se o idoso ele está cognitivamente bem, ele consegue ser responsável pela sua tomada de decisão, a gente não pode deixar também de dar esse espaço para ele e de colocar ele realmente definindo as suas situações, né? Entendendo que a família sim é importante, ela tem que fazer parte do processo, mas a gente tem que respeitar aquela pessoa que consegue, né, tomar as próprias decisões com tranquilidade e segurança. Doutores, né, eu sei que a gente tinha muito mais assunto para falar, mas o nosso tempo está acabando, né, o nosso programa está chegando ao fim. Mas antes disso, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem tem aquela dúvida se deve ou não já procurar um médico geriatra, especialmente os nossos servidores municipais, né, que são pessoas que às vezes se dedicaram a vida toda aí a um trabalho repetitivo, a um trabalho, né, desgastante, ou mesmo que não seja, né, que seja um trabalho, tem uma qualidade de vida, mas que devem sim ficar atentos à sua saúde. Então eu convido vocês a visitar a Clínica Signori, né, e trazendo então toda essa parceria em conjunto com o Simpasso, a gente está proporcionando descontos importantes para o servidor de Passo Fundo. Será um imenso prazer, né, recebê-los e poder auxiliá-los nesse processo de envelhecimento. E sem dúvida vai ser tratado com muito respeito, vai ser acolhido e essa pessoa vai ser tratada conforme a funcionalidade dela. A partir dos 45 anos, então, né? Eu confesso que eu, aos 31, já queria consultar lá, né? Porque gostaria, né, desse olhar como um todo para a saúde. O trabalho de vocês é muito legal mesmo. Obrigado. Obrigada. Obrigado pela Agradecemos oportunidade. o convite por poder falar desse assunto, né, que é cada vez mais relevante. Muito obrigada a vocês, obrigada pela disponibilidade, né, por todas as informações. Uma boa noite também a você de casa, que nos acompanhou em mais uma edição do programa Simpasso na TV. Até a próxima semana.